Então abra lá comigo o texto, segundo Reis, é um trecho conhecido também da palavra de Deus, a história sobre a menina sem nome que evangelizou Naamã. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 5, apenas do verso 1 até o 8, a história é mais longa, você conhece, e ocasionalmente a gente vai recortando aqui e ali para dar conta da nossa reflexão nessa manhã. E o título da reflexão que quero fazer com vocês nesta manhã é o poder de um filho evangelizado. O poder de um filho evangelizado. Filho aqui na acepção da palavra, não gênero masculino ou feminino, né? Um filho evangelizado. Então, segundo Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, do seu patrão, e de muito conceito, porque por ele Deus dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa ou como escrava uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina, ou disse ela, judia, a um país estrangeiro, de uma língua também estrangeira e de religiões múltiplas, ou seja, era uma região de muitos deuses, ou pelo menos de muitos deuses fabricados. E ela diz então assim para a mulher, ou para a sua patroa, né? Ou numa linguagem de escravidão mesmo, para a sua dona. Verso 3, então ela diz: disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor, ou o meu patrão, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu patrão: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, só para fazer uma pausa aqui para você entender como levar a cativa a filha de Israel, ou seja, a menina. Uma das formas da Síria, da Babilônia, exercer, também mais tarde seria do Império Romano, né? De manter o seu poder, era não mexia na estrutura social, religiosa e organizacional do país conquistado, apenas cobrava, claro, impostos altíssimos. Olha, vocês já perderam a guerra, já viram o poder que nós temos, então não tente mais enfrentar. Então paga os impostos, vocês podem viver como vocês querem viver, inclusive no modelo da religião, né? Então, com o rei fazia-se uma parceria. Então o rei da Síria havia feito, já que havia conquistado Israel, então ele fez uma parceria com Israel. Olha, me paga os impostos, que está tudo certo. O rei de Israel é que vai receber essa carta. Então, só para você perceber, Naamã está com lepra, acreditou que pudesse ser curado por uma figura religiosa de Israel, ele vai e pede licença para o seu patrão, que é o rei da Síria. O rei da Síria, então, pera lá, né? Faz uma carta real para ser enviada a Israel, no comandante, no caso o rei de Israel, que era quem iria receber a carta para dar prosseguimento ao desejo de Naamã, tá? Até aí depois você vai entender na reflexão. Então, de novo, verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu patrão: assim e assim falou a filha que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, ou seja, uma verdadeira fortuna. Fala-se aí em alguns milhões de reais, não diria, né, no dinheiro de hoje, né? Verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Percebe que não há aqui não há um pedido gentil aqui, né? Ou seja, você que é vassalo, estou te mandando aí o meu comandante, e eu quero que você cure ele, nesses termos, né? Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, que era um tipo de protesto, né? E disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Aí veja, né? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aí, vamos orar?
Pai bondoso, Deus de graça, misericórdia, amor, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, nos submeter, ó Deus, ao propósito do que tens a falar a cada um de nós nesta manhã. Que na unção do Teu Espírito Santo e no poder da Sagrada Escritura sejamos alimentados. Que a Tua palavra, Pai, seja uma porção divina nesta manhã, a nos ajudar a perseverar na caminhada de fé, cuidando, ó Pai, da nossa vida espiritual e também, ó Deus, da nossa família espiritual. Seja sempre conosco, ó Pai, com inspiração e ensino na Tua palavra. Nós te rogamos, Senhor, em Cristo Jesus, nosso bondoso Salvador. Amém. Amém. O poder de um filho evangelizado. Vamos pensar inicialmente, para a gente abrir a nossa reflexão, em 3 filhos. Aparecem outros, mas eu quero destacar apenas 3 filhos desse texto aqui, né? Então, a filha, a menina sem nome, podemos perguntar, né? Quem era a mãe dessa menina? Quem era o pai desse menino? Aliás, dessa menina. Quando você fala mãe, na semana anterior, alguém fazendo reflexão sobre esse texto, né? Também falando sobre a menina, descreveram, citando, é o texto que a gente vai citar também, citando lá Deuteronômio capítulo 6, que dizia, pai e mãe em Israel, o cumprimento, ou o dever, a obrigação que um pai e uma mãe em Israel tinha para com o que? A Torá. Ou seja, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para o judeu é a Torá, os ensinos proféticos, mas principalmente a Torá, ou seja, o dever que cada povo, ou que cada filho de Israel deveria ter. Então, já na tenra idade, a criança era o tempo todo submetida ao quê? Ao aprendizado da lei, porque devia, claro, seguir no mesmo propósito dos seus antepassados. Então, é muito comum a gente imaginar, né, que essa menina, há quem diga adolescente, eu também acho que sim, senão não teria sido não teria sido colocada na condição de alguém que vai cuidar de casa, fazer comida, limpar a casa, enfim, né, era essa condição. Então vamos imaginar, adolescente, né, jovem com vigor, que se não fosse assim, não seria colocada nessa condição de escrava para cuidar da casa, no caso de Naamã, né? Então, o primeiro filho, a primeira filha aqui, vamos pensar nessa menina sem nome, o pai e a mãe dela, né? Vamos pensar no segundo filho, né? O segundo filho é o rei, que recebe a carta lá em Israel. São pessoas conhecidas, e daqui a pouco a gente vai destacar. Quem era o pai, né, de Jorão? Quem era a mãe de Jorão? Será que cumpriram o dever de casa, assim como a mãe da menina sem nome e o pai da menina sem nome cumpriram? Quem eram os pais, né, do rei? Também religioso, líder de Israel, estava na condição lá, né, de quem tem autoridade para decidir, né? Quem era a mãe, quem era o pai do rei de Israel que recebe aquela carta? E por último, quem era o pai e a mãe de Eliseu? Você lembra da chamada de Eliseu? Quando Elias vai e joga o manto, o presbítero Denilson, sobre Eliseu e fala, prepara que o Senhor te chamou. E o jeito carinhoso que Eliseu se despede dos pais é uma coisa tremenda, maravilhosa. Mesmo chamado por Deus para a missão de nada mais, nada menos que substituir o grande profeta Elias. Gosto sempre, pensando na ideia da família, gosto sempre do jeito carinhoso que Eliseu utiliza no texto para ir despedir-se de seus pais. Eu diria que Eliseu fez um churrasco, que é o que a gente vai fazer hoje. Ele trabalhava com gado, ele pega o boi, que era o instrumento do seu trabalho de arar a terra, ele vai, mata o boi e ali faz a última refeição com seus pais, porque ele vai deixar. Eu lembro da minha história e fico emocionado, né? Saí de casa, eu lembrava essa semana, faz 30 anos que eu não comemoro o Dia das Mães com a minha mãe presencialmente, para comemorar com vocês, mês da família. Então é assim, é o preço do chamado, de deixar tudo e seguir. Assim foi Eliseu. Então vamos imaginar quem era, claro, judeu também, né? Eliseu. Quem era o pai de Eliseu? Quem era a mãe de Eliseu? E é disto a reflexão que quero fazer com vocês sobre a importância, aliás, o poder de um filho evangelizado. O que é um filho evangelizado? Né? Ou como se evangeliza um filho? E eu me lembro do profeta, né? Do filósofo francês, Voltaire, que dizia, né, que uma palavra, aliás, um gesto, encobre o poder de 1000 palavras.
Mahatma Gandhi que dizia, né? Me dê o seu recém-nascido e me permita ficar com ele 5 anos. E depois eu te devolvo e você fará o que você quiser com ele. Então Gandhi já dizia, né, que o que se aprende para a importância da vida se aprende até os 5 anos de idade. E nós muitas vezes, não, é só criança. Só criança? Né? Vamos lá. Vou começar distribuindo alguns textos-chave aqui para a nossa reflexão, a gente atender a esse tema, o poder de um filho evangelizado. Há uma metáfora que se fala sobre o tempo em que o bambu era bastante utilizado para a construção civil, né? Enquanto se não tinha a invenção do cimento, dos ferros, né, dos vergalhões, se utilizava bastante o bambu. O bambu chegou-se a ser considerado, né, ali o ferro, né, antes do tempo do ferro. Né? E o que é curioso do bambu é que ele é frágil enquanto, né, ali ainda está nascendo, né? Enquanto ainda no começo do broto. Ele é mole, né? Mas depois que ele chega, vamos dizer assim, na sua fase adulta, e se ele receber então a porção de preparo dentro, né? Ele é oco, colocar, por exemplo, cimento ali, aquilo vira ferro. É chamado de ferro verde, né? Então, alguém, de forma muito, muito coerente, comparou os nossos filhos, as crianças que nascem numa casa, ou as crianças que nascem de um casal, ao bambu, que nasce frágil, mas que virá a ser forte. Só que esse forte, depois de pronto, pode ser para o bem e pode ser para o mal. E nós vamos encontrar figuras bíblicas, aliás, dessas 3 figuras bíblicas, ou desses 3 filhos que estamos destacando no texto, né? Nós temos 2 que nasceram bambu, né? Frágeis, e quando se tornaram adultos, ficaram fortes, 2 para a glória do Senhor e dos seus pais, e 1 para quê? Para a tristeza. Mas todos nasceram bambus, ou seja, nasceram como qualquer criança nasce, foram educadas como qualquer criança é educada. Domingo retrasado a gente falou sobre a importância de observar na reflexão sobre o plano de Joquebede para não apenas garantir a vida de Moisés, mas também de garantir o maior líder da história do povo de Israel, o grande Moisés. O que fez Joquebede? Né? O que ela esteve disposta a fazer para que ela se tornasse a mãe do grande líder Moisés? Percebe? Então é o tempo precioso que nós temos com as crianças, né, para prepará-las para serem adultas. E esse tempo é dado a mim, pai, a você, mãe, a você, pai, a você, mãe, e assim por diante. Uma geração louvará a outra geração. Para que isso aconteça, Gláucia, vamos ouvir o texto. O que nós precisamos fazer? Pode ler, por favor. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém. Bom, uma geração louvará a outra geração, né? Isso na vida da igreja é muito comum, né? É muito comum, porque é comum nós que somos adultos e que temos crianças, que temos filhos, que temos netos, que temos bisnetos, é comum que eles nos veem fazer esse mesmo exercício dominical, assim como Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ali era literalmente mesmo aquelas 7 festas anuais que Israel fazia em Jerusalém, e que as pessoas que viviam nas tribos em redor, distantes ali a 15, 20, 40 quilômetros, né, pelo menos algumas vezes ao ano, sobretudo no período da Páscoa, né, eles subiam para as grandes festas em Jerusalém. Então imagina aquela quantidade de tribo, que tanta gente andando, imagina criança, as mães, os pais segurando as mãos e fazendo aquele trajeto. É disso que o provérbio estava descrevendo. A memória afetiva que as crianças estavam adquirindo enquanto seus pais subiam para a cidade santa, para o templo em Jerusalém, expressar ali a sua adoração a Deus. Nós repetimos as mesmas coisas quando a cada domingo, de manhã e à noite, pegamos as mãos das nossas crianças e mostramos para elas a importância que a igreja tem na nossa vida adulta.
Então elas vão criando memória afetiva. Elas vão entendendo o lugar da igreja na família. E do mesmo modo, dizemos sobre a nossa casa, agora aqui no campo privado. E eu sempre falo, quando aquela expressão em Êxodo aparece, também vai aparecer no texto que a gente vai ler aqui, né? O próximo texto, em Deuteronômio, né? Quando os nossos filhos nos flagram com a experiência religiosa, e que eles não entendem muito, porque ainda são crianças, ou ainda adolescentes, mas eles nos veem repetidas vezes na mesma atitude, ou naquele mesmo símbolo, que eu sempre gosto de traduzir, talvez uma das imagens mais fortes na vida familiar, que eu já vi na internet, eventualmente eu coloco na minha rede social, porque fala muito. É uma imagem que tem um pai no altar, ajoelhado, e do lado dele uma criança de no máximo 3 anos de idade, também ajoelhada. E na figura de um adulto, você pensa, né? Aquela criança não tem a mínima ideia do que ela está fazendo ali. Ela só está imitando o pai. Não sabe. Só que quando você vai gerando, e o poder, Heidegger, filósofo alemão, dizia, né? O ser mora na linguagem. E hoje, Mark Zuckerberg diria, né? O ser mora no quê? Na imagem. Então, enquanto para Heidegger era a linguagem, para Zuckerberg é na imagem, o poder da imagem. Concorda, Guilherme? O poder da imagem. Rede social mostra exatamente isso, o poder da imagem. Então, naquele momento, aquela criança está adquirindo apenas o quê? Um modelo físico, anatômico, está acompanhando o pai, vai lá e faz o mesmo que o pai está fazendo. Só que vai chegar o tempo que essa memória afetiva será ativada, e ela, na fase adulta, vai entender que aquele momento era um momento sublime na vida daquela família, que era o momento do quê? Dos joelhos dobrados, da oração, da busca, da intimidade com o pai. Aí você vai ligar linguagem com imagem, e aí terá um sentido. Então, uma geração que louvará no futuro é uma geração que aprendeu a cultivar imagens, sons, texturas e, sobretudo, atitudes com a geração anterior. Então, quando o seu filho flagrou você ajoelhado em torno da cama, prostrado diante de Deus, ele não tinha a mínima ideia do que era aquilo, e o perguntou: pai, o que você está fazendo? Mãe, o que você está fazendo? Eu costumo sempre dizer, irmãos, eu fico emocionado porque é isso que eu aprendi dentro da minha casa. Mãe, o que você está fazendo? Quando um filho pergunta assim para você, mãe, que te flagrou ajoelhada na cama, eu costumo dizer assim: Deus está te dando a oportunidade de evangelizar o seu filho. Porque se ele está perguntando, ele está interessado em saber. Mas quanto de nós privamos nossos filhos de cenas assim? Se nós os privamos, se eles nunca nos flagraram lendo a palavra em casa, prostrado diante de Deus, chorando diante de Deus, se no momento de crise da família, se nossos filhos não nos viram buscar soluções para crises assim agudas dentro de casa, no Senhor, esses filhos não serão bambus fortes. Eles não compreenderão que a força, na verdade, não está no pai, não está na mãe, mas a força está no Senhor. Porque é na infância que se aprende isso. Não de forma racional, mas de forma afetiva. E quando nós crescemos, a gente coloca em prática, porque nos convencemos de que aquele é o caminho a seguir, porque os nossos pais foram bem-sucedidos porque seguiram por aquele caminho. Então, a nossa tendência é também imitar o caminho que os nossos pais seguiram, para o bem ou para o mal. O próximo texto é Deuteronômio 6, apenas o verso 20 e o verso 21. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. É maravilhoso isso, Marcial. Maravilhoso. Ou seja, o texto de Deuteronômio nos dá a seguinte oportunidade: olha, vai chegar um momento que o seu filho vai querer saber por que a sua vida é assim.
Por que tantas vezes você faz a mesma coisa? Por exemplo, vir à igreja, orar, ler a palavra. Pai, por que momentos tão comuns como esse, às vezes, momentos ocasionais que vão e voltam, que é momento de crise, de lamento, de tristeza, de perdas, o Senhor repete sempre as mesmas coisas? Vamos buscar um Senhor, vamos orar a Deus, vamos ler a palavra, vamos esperar no Senhor. Deuteronômio nos dá a chave de leitura para interpretar o propósito de Deus para a família. Ele fala o seguinte: olha, vai chegar um momento que seu filho vai querer ouvir o seu testemunho de fé, porque ele vai te perguntar, mãe, ele vai te perguntar, pai, por que você faz isso? E por que eu falo dar testemunho? Porque você vai simplesmente narrar como é que se deu ao longo das décadas, como tem sido a sua experiência pessoal, tá? Pessoal com Deus. E por que eu insisto tanto nas minhas pregações e estudos bíblicos sobre o testemunho pessoal? Uma coisa é o testemunho coletivo. Nós estamos aqui num testemunho coletivo. Estamos aqui por um propósito único: celebrar a Deus, louvá-lo, reconhecê-lo como Senhor e aprender na palavra. Mas isso não faz a vez do testemunho pessoal. O testemunho pessoal é o seu encontro pessoal com Deus. É como você faz a gestão da sua vida com Deus. Vai chegar um momento que o seu filho, a sua filha vai querer saber do seu testemunho. Por que você é assim com Deus? Por que você espera sempre isso no Senhor? Isso é testemunho pessoal. É em casa, de per si, um ao outro, né? E não apenas coletivo. É que às vezes a gente quer jogar sempre o boleto para a igreja pagar, né? Deixa que a igreja cumpra esse papel. Não, esse papel não é confiado à igreja, esse papel é confiado a você, pai crente, a você, mãe crente. É assim que é, né? Lucas, Marcial, capítulo 15, pensa no tema da nossa reflexão, para você interpretar ali o filho pródigo, né? O poder de um filho evangelizado, tá? E aí com essa frase, o poder de um filho evangelizado, vamos ouvir apenas 2 versículos da conhecidíssima história do filho pródigo. Lucas 15, versículos 17 e 18. Isso. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém. Está escrito aqui no meu esboço para essa reflexão, você pode conferir, tá? A frase feita que eu gosto muito, que marca a minha fé, tá? É a seguinte: não permita que seu filho fique confortável no pecado. Está aqui, você pode conferir. Não permita que seu filho fique confortável no pecado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que aquele filho que chegou para o pai e falou assim: pai, vamos imaginar que era um pai viúvo. Não aparece ali o nome da mãe. Vamos imaginar, né? É só imaginação, porque o texto não diz, ou não narra a presença da mãe. Vamos imaginar um pai, já com 2 filhos adultos, um pai viúvo. E o filho chega, olha, isso é muito comum, inclusive na legislação brasileira. Não sei se é advogado aqui, se eu estiver equivocado, você me corrige, né? O filho começa a exigir a parte da herança, porque, vamos imaginar, nesse contexto, a mãe já havia falecido. Ó, dá para cá a parte que é da minha mãe, ou seja, a parte que minha mãe faleceu, dá para cá a parte da herança. E o que é curioso é que o pai não contesta. Eu costumo pensar assim comigo mesmo, né? Sabe por que o pai não contesta? Vai chegar um momento que você não terá o controle mais sobre os seus filhos, mas confie, Leila, eu sei que você faz isso, e muitos de nós aqui, confie na educação e na evangelização que você ao longo do tempo teve a oportunidade de fazer e fez com os seus filhos. Então esse pai não contestou o pedido do filho, porque o pai sabia o que ele tinha feito na formação daquele filho. Ele simplesmente vai lá e faz o pix, está aqui, ó, e manda. E o moleque vai embora. Comprou um Camaro amarelo, né? E foi para as noites. Gastou tudo na esbórnia. Mas de repente, lá ainda, longe de casa, aí vem a parte que eu gosto muito, que é essa que você lê, irmão. Ele cai em si. E ele reconhece, e a frase feita, irmãos e irmãs, é o sinal de que aquele filho fora evangelizado. Porque ele fala: pequei contra o céu e contra meu pai. Então, mesmo o pecado
Ele não estava confortável. Por quê? Porque ele foi evangelizado. Ele conhecia a palavra. E aí você lembra, colando essa mensagem de Lucas 15 com Provérbios 22:6, ou seja, ele sabia porque criou memória afetiva. Quantas vezes subindo o quê? Indo e voltando todo santo domingo no templo, no nosso caso seria indo para a igreja. Então pai, mãe, não permitam jamais que os seus filhos pequem em paz. E como eu vou fazer isso, pastor? Evangelize-os enquanto você tem poder de fazer. Mostre o poder dos joelhos dobrados, o poder de uma palavra aberta. Mostre. Diga que Voltaire tem razão. Um gesto, uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Então mostre. Porque no futuro vão perguntar: que rito é este? Por que o senhor repete há 50 anos? É o caso de alguns aqui. Por que o senhor repete, pai, há 50 anos, todo domingo de manhã na igreja? O que é isso? É o testemunho que ele espera ouvir. É o testemunho que ele espera ouvir. Bom, agora 25 minutos para terminar, a gente volta lá para o texto base da nossa reflexão. Vamos fazer isso? Vamos lá. Segundo Reis, no capítulo 5, com esta introdução a gente tem base bíblica para compreender as ações da menina sem nome, do rei de Israel e do profeta Eliseu. Bom, veja lá, 2 Reis capítulo 5, versos 2 e 3, relendo. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa como escrava uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aí, já ele é prático para escrever, né? Não aumenta a história, não fica rodeando o toco, né? Como diz o caipira na minha terra. Já em seguida ele coloca na narrativa a reação da menina quando viu, desculpa a expressão pesada, tá? O seu dono condoído em lepra, ou sendo desfigurado, né, pela lepra. E ela então diz assim: Sandra, se esse homem conhecesse o meu Deus. Aí a Leila dizia: opa, né? Aquela frase feita: opa, como assim? Tente imaginar, né, na fragilidade muitas vezes que as famílias brasileiras, sobretudo evangélicas brasileiras, mostram hoje. Por quê? Porque a fé está vinculada ao que? A um bem-estar pessoal, privado. Tanto que se você, por alguma razão, ou se o evangélico, por alguma razão, não alcança esse bem-estar pessoal, privado, na igreja A ou B, ele não tem problema nenhum em fazer as suas migrações. Mas então a gente olha para a menina e fica pensando: como é que pode imaginar no evangelho daquele tempo com o evangelho de agora? Naquele tempo, escrava, sai de Jerusalém, vai para um país distante, talvez ali entre Egito e Iraque, numa cultura totalmente oposta da sua, humilhada, longe do pai, longe da mãe, longe dos amigos, e ela é capaz de se condoer pelo seu dono que está morrendo de lepra. Que evangelho é esse? Hebreus diria: tipos de Cristo antes de Cristo, dona Eunice. Evangelho como esse seria encontrado mais tarde em Jesus. Então aquela menina sem nome, Marlene, ela imita Jesus antes mesmo de Jesus. 6 séculos mais tarde é que um judeu, Jesus de Nazaré, faria atitudes semelhantes. Amar pessoas que teria motivo para odiar, que é o que hoje muitas vezes até mesmo evangélicos fazem. Se está fora do padrão, né, que eu entendo como padrão, então não é amor, ao contrário, eu tenho que odiar. Então nós temos aqui o poder de uma filha evangelizada. Vamos tentar colocar alguns temas na evangelização dessa mãe para sua filha, né? Olha, Jesus mais tarde vai dizer: ame o seu inimigo. Jesus disse isso mais tarde.
A mãe, na evangelização daquela filha, não coloca condições para amar. Ame quem te machuca. Perdoe quem te machuca. Não crie ódio. Não gere inimizade. Olha, mesmo distante da sua religião, respeite a religião do outro. Como recentemente alguém disse nesse país, que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é porque ela tem muito espírita e gente do candomblé. Imagina se essa mãe dissesse isso para aquela menina: olha, para onde você vai? Lá só tem idólatra. Vai lá e diga o seguinte: olha, o dia que você conhecer o meu Deus, você vai conhecer de fato o que é amor. Naamã aprendeu como adolescente que amar é isso. Mesmo estando como escrava, ela foi capaz de amar quem a dominava. Ah, mas essa era a nota da época? Não. Era o padrão da época? Não. Tanto não é que você vai para a segunda figura aqui, ou o segundo filho, que é o rei. Bom, então você viu o poder de uma filha evangelizada. A menina sem nome. O resto da história você já conhece. Vamos para o segundo filho evangelizado? Ou como foi evangelizado? Verso 7. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Qual era a preocupação de Jorão, rei de Israel daquela ocasião? A preocupação, detalhe, viu, para você não ter dúvida, Jorão, sim, foi ungido, como qualquer rei era ungido na época, para assumir o trono. Ele era judeu, de pai e mãe. Ele cresceu aprendendo, Deuteronômio 6, ele cresceu aprendendo a Torá. Portanto, hoje diria, ele foi criado na igreja. Mas ser criado na igreja não é o suficiente, porque, vamos perguntar, o que o pai e a mãe de Jorão faziam em casa? Pastor, quem é o pai e a mãe de Jorão? Vamos comparar as atitudes de Jorão, verso 7, com as atitudes da filha, sem nome. Verso 3, diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu patrão, ou se esse homem tivesse a oportunidade de conhecer o meu Deus. Verso 3. Se esse homem conhecesse o Deus que eu conheço. O outro filho, criado do mesmo jeito, no templo, na lei da Torá, mas em casa de outro jeito, ele via a religião como o quê? Como um espaço de se dar bem, de fazer negócio, de manter imagem, de se apropriar de situações convenientes. Nada muito diferente de toda a história bíblica e da história da igreja, inclusive do momento atual que nós vivemos. Quantas pessoas veem na igreja, ou mesmo na religião, o espaço para fazerem negócios, para se darem bem, para manter a fachada? Quantos? Muitos. Como sempre foi. E na introdução a fala da presbítera Jaqueline, né, das famílias que, apesar de religiosas, está lá. A hora que você pega, né, na lista pessoal, você vai ver o que cada um escreveu enquanto teve a oportunidade de escrever, tá? Então, no verso 7, você encontra isso, ou seja, esse rei, na verdade, quer romper comigo, quer romper o acordo político. Essa era a preocupação dele, né? Quem era o pai? Alguém já cantou aí a parada ou não? Acabe. Acabe, quem mais? Isabel. Aí, Marlene, precisa dizer mais alguma coisa? Acabe e Jezabel? Mas precisa dizer sim. Vai que alguém fique na dúvida. Vamos ver como é que ela cuidava da casa dela. Vamos ver como é que Acabe cuidava da sua casa. Como é que Jezabel cuidava da sua casa. Fazer uma pausa para a gente lembrar. Não esqueça da fala de Gandhi que eu citei no começo da nossa reflexão.
Me dê o seu bebê por 5 anos, depois eu devolvo e você faça com ele o que você quiser. Né? Assim como o bambu, Jorão não nasceu adulto, nada. Ele nasceu criança. O que ele aprendeu em casa. Goste ou não do resultado final do nosso filho, da nossa filha, ele passou a maior parte do tempo, que é quando se aprende, ele passou conosco. Então a gente quer se esquivar, né, tal. Não, aprendeu com você. Aprendeu comigo. Né? Segundo Reis, aliás, primeiro Reis, capítulo 21. Precisaríamos aqui de outra hora para falar só sobre as pérolas de Acabe, religiosos de Jerusalém, e Jezabel. Mas como a gente não tem tempo, vou me resumir aqui a mais sórdida delas, né? 1 Reis, no capítulo 21, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, no caso Jezabel, fazendo isso, né? Ela toma o lugar do rei, que é o seu marido. Só fazer aqui uma pequena introdução, né? Então Acabe estava lá triste, porque Acabe já, vamos pensar, meio idoso. Então aquele sonho de, poxa, eu trabalhei tanto, né? Agora eu queria tanto fazer um jardim aqui perto do meu palácio. E próximo do palácio, um sítio ali, Sandra, uma pequena propriedade de terra que tinha ali, pertencia à família de Nabote. E o rei, que já tinha tudo que você pudesse imaginar, como um rei, ele queria fazer um jardim. E queria usar aquele pedaço de terra que estava ali próximo da sua extensão de terra, né? E aí ele sonhou em fazer esse jardim. Ele foi falar com o dono da terra. Aí o Nabote fala assim, olha, eu não posso, ele tentou comprar a terra, né? Ele falou, eu não posso vender essa terra, Helvi, porque essa terra é herança de família, eu tenho aqui memória afetiva, eu não posso vender. Aí o rei, tá bom. Ele voltou para casa triste, entrou para o quarto, ficou lá, né? Triste, chorando, decepcionado, e de repente chega a dona da casa, né? E chega, cadê o rei? A empregada está lá no quarto, está triste. O que foi? E chegou lá, o que foi, marido? Sabia que o vizinho não quis vender a terra. Mas como assim não quis vender a terra? Quem o senhor me pensa que é? Deixa que eu resolva esse negócio, dá aqui seu anel. O anel era para selar, para tornar uma carta oficial. Ela vai lá, pega o anel do marido, que é o rei, Acabe, pega o anel e começa a fazer cartas. E com o carimbo do rei, para dizer, olha, é carta oficial. Qual é o conteúdo da carta? Vamos ver? Aí você vai entender o verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, ao anel, selou-as com o sinete dele, é o anel, e as enviou aos anciãos, às autoridades, né? E aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu as cartas dizendo, apregoai um jejum. Outra pausa aqui. O que tem de pior na religião são os canalhas que se escondem atrás de santidade. Isso é duro de suportar. Jezabel é uma dessas. Vamos fazer um jejum para santificar o povo. Vamos fazer um jejum. Como você pode fazer um jejum se seu intento é maligno, é pecaminoso? Por quê? Ela está tentando convencer as pessoas que tomavam a decisão em Jerusalém, entendeu? De que Nabote era um quê? Era um blasfemo. Quem era blasfemo, na verdade, era ela. Ela contrata 2 testemunhas falsas para ir mentir diante do tribunal de que Nabote era blasfemo. Mas na frente, não adianta, isso é o que você vive em casa, seu filho está aprendendo. Lembra? Culto coletivo e culto individual, né? Verso 10, fazeis sentar de fronte dele, de Nabote, 2 homens malignos, ou seja, suborna, paga bem o que o cara faz, vem cá e vem mentir, para convencer as autoridades a condenarem Nabote. Nabote morrendo, a terra é minha. É crente fazendo isso, né? Qual era a condenação? Blasfemaste contra Deus
e contra o rei. Depois levai-o para fora e o quê? Apedreja, mata, para que morra. Mais para frente, verso 17, vamos pular, verso 19. Deus manda o profeta na casa dessa família abençoada, né? Só que não, manda o profeta e, de forma irônica, o profeta diz assim para o rei, né? Bom, primeiro verso 19, Deus fala para o profeta. O que você vai falar para o profeta? Para o rei, né? Assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Ou seja, o que você tem contra mim? Pô, mas tu é muito cara de pau, né? Você matou, você roubou, ainda você tem a cara de pau para perguntar o que você fez? Cara, que Deus você está seguindo? Que religião é essa? Acorda para a vida. Então vamos voltar. Aí você entende a atitude de Jorão quando aparece lá a carta do rei, porque ele via a religião só como política, como esquema, desculpa a palavra. Por quê? Porque foi assim que ele foi evangelizado dentro de casa. Guilherme, ele não poderia agir de outro jeito. Foi assim que ele aprendeu a vida toda. E aí vamos terminar? A terceira figura. Quando o profeta Eliseu fica sabendo da atitude deprimente do rei, ele fala assim: manda esse homem vir aqui, que ele vai saber que há profeta em Israel. Tá? Não é porque tem um monte de gente usando a religião para esconder as suas canalices que a gente vai ser igual. Não. Manda esse homem vir aqui. Israel não será humilhado. Ele vai descobrir que há profeta em Israel. Aí vai lá e o profeta fala assim para ele: ó, dá 7 mergulhos no rio Jordão e você vai ser curado. Simples assim. Ah, mas pera lá, você está de brincadeira? Se é para tomar banho no rio, eu ia tomar no Abana e Farfar. Rios muito melhor do que esse riozinho chinfrim aqui, pô. Não. Bom, enfim, o resto da história você conhece. Naamã não foi apenas curado de lepra, irmãos, irmãs, vocês sabem disso. Ele foi transformado. E ele testemunhou que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Tanto que a parte, para terminar, que eu gosto muito, é que quando termina aquele momento extraordinário do poder de Deus revelado em Naamã, que ele pega e justifica assim para o profeta Eliseu: olha, é o seguinte, eu vou voltar, porque a vida continua, né? Eu vou voltar para a Síria e eu sou homem de autoridade. Aliás, eu estou sob autoridade, o rei está sobre mim. E o meu rei, ele adora aquelas coisas que agora não adoro mais. E eu imagino que ele era muito obeso, que era comum para a época, pessoas que só comia, ficava ali só na caneta mandando, né? Era o caso do rei. Ou ele era deficiente físico, porque para andar ele precisava de ajuda. E para, claro, de ajuda ele vai confiar em quem? Comandante do exército, homem de sua confiança. E ele adorava o deus Rimon, na casinha dos deuses. Então, todo dia, para ir lá na casinha dos deuses, né, sírios, mesopotâmicos, ele precisava que o comandante Naamã, né, o comandante Naamã, o Guilherme, pegasse ele e levasse lá, né, para fazer ali o seu culto. E ele já estava com o coração agora, Jaqueline, convertido. O que eu vou fazer agora para entrar naquela casinha, né, com todo respeito? O que eu vou fazer? Né? Ele vai falar com Eliseu. Olha, né? O Eliseu fala: vai-te em paz. Eu costumo traduzir assim, ó: pode ir, seu coração já é de Jesus. Mesmo sentando lá naquele templo que não faz mais nenhum sentido para você, pode ir, que o seu coração já é de Jesus. Vamos terminar. A gente poderia continuar listando outros filhos que o texto aparece. Por exemplo, de Geazi. Seria outra história. Geazi era o secretário de Eliseu,
que vendo, Glaucio, toda a cena ficou pensando, meu Deus do céu, que judiação, que o senhor não quer pegar essa grana, não é possível, é muita grana, e ele incomodado, o profeta vai lá, aliás, o Naamã vai lá e fala, está aqui, ó, né, o dinheiro, eu falei assim, não, pode levar isso aí, rapaz, Deus tinha um propósito de te curar. Aí o Geazi fala assim, Everton, não é possível, está de brincadeira, o que se poderia fazer com esse dinheiro, né? Tá, enfim, o homem vai embora, daqui a pouco o Geazi pega o cavalo, mais alguns companheiros e vai atrás, assim, olha, ele mente, já chega a mentir, ó, o profeta mudou de ideia, mandou pegar o dinheiro. Mas meu pai do céu, assim, é impressionante, né? O que acontece com ele? A lepra que tinha sido tirada do couro, né, de Naamã, caiu no couro de Geazi, e ali, né, misericórdia. Então, amados, esse texto mostra que as nossas crianças, na metáfora utilizada, que nascem em bambus, que são frágeis, virão a tornar-se resistentes, fortes, mas para o bem ou para o mal. A diferença fará quando em casa, criança, nos perguntarem, pai, mãe, por que você está ajoelhado? Pai, mãe, por que de vez em quando você fecha os olhos e fica falando? Que livro é esse? Ou, por que está amarela a Bíblia aqui em casa, mas sempre aqui aberta no Salmo 91? Pronto, já virou amuleto, né? Nem fecha mais, né? Aí você fecha, ela volta no 91, porque está ali, faz anos que está ali como um amuleto, né? Não, Bíblia tem que ter cheia de dedo, rabiscado, destruída já, porque é papel. Ele vai aprender na constância do dia a dia que ele está sendo evangelizado. E encerramos, irmãos e irmãs, esse mês da família com esta última mensagem sobre a importância que nós temos de entender a missão que nós pais temos quando lidamos com crianças dentro da nossa casa. Esse é o poder de um filho evangelizado. Amém? Amém. Vamos orar. Damos-te graças, Deus, por esse tempo precioso que passamos meditando na tua palavra e aprendendo, ó Pai, com personagens bíblicos, o diferencial do teu poder, da tua palavra, que é a mesma de ontem, de hoje e será de amanhã. Dá-nos, ó Deus, instrução para que possamos nós adultos, pai, mãe, avô, avó, replicarmos, ó Pai, no dia a dia sobre as nossas crianças o poder da tua palavra. Fica sempre conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.